choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, é a tua palavra que está sendo lida diante do teu povo e agora será proclamada ao coração de cada um deles que aqui se reúnem em teu nome nessa noite, Senhor. Te suplicamos, ó Deus, que através do teu Santo Espírito tu nos ilumine a entender aquilo que tu tens a falar conosco e aguardarmos, Senhor, a tua palavra nos nossos corações, para que através dela, Senhor Deus, e do teu Santo Espírito, sejamos transformados para o louvor da tua glória. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muitos aqui já devem ter ouvido acerca do piedoso pastor e teólogo do século XVIII, Jonathan Edwards. Acredito que não poucos aqui já tiveram o grato privilégio de ler, ou de pelo menos ouvir, um de seus sermões ou livros, amplamente divulgados em nossos dias, mediante o interesse crescente a cada ano pela genuína fé reformada. Edwards foi um homem de mente brilhante, e a proporção de sua mente, também este possuía um coração extremamente piedoso. Em 1721, Edwards passou por uma experiência de conversão que incluiu uma visão da glória visível de Deus em todos os aspectos da ordem natural. E assim, após se formar e receber a licença para pregar, em 1722, Edwards passou então a ser pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana da Escócia, em Nova York. Ali ele refletiu sobre a natureza da experiência religiosa e escreveu acerca da mente e da ciência natural. Ele permaneceu ali por algum tempo esse até retornar à Universidade de Yale para terminar sua dissertação e assim concluir o seu mestrado. Mas neste ínterim, ele escreveu em um diário com notas pessoais aproximadamente 70 resoluções que tratavam exclusivamente de sua vida e coração, a fim de garantir que estava dirigindo-se ao alvo certo. A ênfase dele nestas resoluções, meus irmãos, era certamente a glória de Deus. E essa busca era movida por uma coisa em específico: o pecado. Mas não o pecado dos outros, mas os seus próprios pecados. Eram os seus próprios pecados que o moviam a buscar ansiosamente a glória de Deus. E isso porque Edwards guerreava contra o pecado em sua vida. E nessa guerra, ele buscava chegar à raiz desse mal, a saber, o seu coração. Era o seu coração o alvo que ele queria chegar. O seu coração em sua totalidade de partes, meus irmãos. Razão, emoção e vontade. Ele entendia que sua vida, toda a sua vida, fluía desse coração. Logo, se ele conseguisse dominar seu coração, ele dominaria todas as suas ações, todas as suas palavras, todos os seus pensamentos e afeições, cada um deles.
Dessa forma, ele passa então a esquadrinhar cada um dos seus desejos, cada uma das suas afeições, cada um dos seus apetites, suas motivações, seus zelos, suas ambições, seus medos, e registra em seu diário, sem a menor pretensão ou ideia de que algum dia alguém fosse ler cada um deles. E sendo assim, dia após dia, Edwards esquadrinha seu coração, o coração de um pecador redimido, a fim de torná-lo, ou melhor, de fazê-lo mais puro e santo para Deus. Ele sabia, meus irmãos, que se seu coração fosse puro diante de Deus, suas palavras também seriam. Ele sabia que se seu coração fosse puro diante de Deus, suas obras também o seriam. E todo o resto também seria. E ao final, ele veria a Deus. O texto que nós faremos a exposição hoje é o do versículo 8. É a sexta bem-aventurança, na qual o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Observem que as palavras de Jesus nos revelam bem quem entrará no reino de Deus. E certamente, meus irmãos, não são os que proferiram um dia uma fé que não vivem. Não são esses. Não são os que estão nas igrejas por conveniência, por agrado ao próprio coração. Pessoas que se alegram com determinadas liturgias A, mas liturgias B não. Que se agradam com determinadas músicas, mas outras não. Que se agradam com determinadas pessoas, mas outras não. Que se agradam com determinados pregadores, mas outros não. Não são estes. Como da mesma forma não são os que vêm apenas com uma obrigação, bater um ponto, cumprir com a obrigação religiosa da semana, ou ainda levados por algo distinto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, meus irmãos, de forma veemente eu lhes digo, de modo algum são estes que entrarão no reino de Deus. Porque o Senhor Jesus nos diz que aqueles que entrarão no reino de Deus e que, portanto, o reino de Deus lhes pertence, eles são humildes, eles são mansos, eles choram, eles têm fome e sede de justiça, eles são misericordiosos e eles são puros de coração. E Jesus está parafraseando, na verdade, aqui a Davi. Os irmãos lembram do que diz Davi no Salmo 24? Abram suas Bíblias no Salmo 24, versículos 3 ao 5. Salmo 24. Versículos 3 a 5, o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Vejam bem, meus irmãos, com puros de coração, Jesus não está se referindo aqui a homens impecáveis e perfeitos, mas aqueles pecadores que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, transformados pelo poder do Evangelho e a obra do Espírito Santo, e que nutrem, portanto, em seus corações o desejo pela verdade, e em seu íntimo são sinceros, honestos e íntegros. O puro aqui de Mateus 5, versículo 8, bem como do Salmo 24, versículo 4, é quase que um sinônimo de sincero. No entanto, nós não podemos confundir isso, porque nem toda pessoa sincera é bem-aventurada. Mas o Senhor Jesus diz que bem-aventurados são os puros de coração. Nem todos aqueles que pensam, falam e agem sem hipocrisia são cidadãos do reino de Deus. A sinceridade ou integridade não são suficientes por si só ou em si mesmas para tornar alguém digno de adentrar os portões celestiais. E por que não é, irmãos? Porque alguém pode ser sinceramente
certo, como também alguém pode agir sinceramente errado. Acaso não foram sinceros os adoradores de Baal, citados lá em 1 Reis, capítulo 18? Quem pode dizer o contrário? Que aqueles homens não estavam agindo com sinceridade, quando desde a manhã até o meio-dia saltavam sobre o altar do seu falso Deus, retalhando-se com facas e clamando sem cessar: ouve-nos, ó Baal. Quem pode objetar a isso, irmãos? Certamente eles são um notável exemplo de alguém que age com sinceridade, porém mediante o erro. Este é o mesmo caso, por exemplo, de Gênesis 20 e versículo 6. Os irmãos devem lembrar dessa passagem de Abimeleque, que na integridade de seu coração defraudou a Abraão levando Sara. É Deus quem diz isso, integridade de seu coração. Mas vejam que Deus reprova a sua atitude e o ameaça de morte caso não devolva Sara ao seu legítimo marido. Logo, meus queridos, a sexta bem-aventurança não é pronunciada indiscriminadamente sobre todos quantos são sinceros, mas Jesus a pronuncia sobre aquelas pessoas cuja manifestação exterior está em harmonia com a sua disposição interior, sobre aqueles cujos corações, e aqui quando eu falo de corações, não ao órgão especificamente, mas a mente, a consciência, a vontade e as afeições é puro. É puro. Observem que isso então nos leva a uma questão importante. E que questão é essa? De que maneira e em que medida um coração se torna puro diante de Deus? É esse o ponto. Em primeiro lugar, um coração se torna puro mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Isso é um fato. E isso acontece de duas formas. Em primeiro lugar, desenvolvendo na mente e na consciência do indivíduo a fé salvífica que une o homem a Cristo. E em segundo lugar, purgando e mortificando todas as corrupções da vontade e das afeições do homem, santificando-o internamente para que a imagem de Cristo seja restaurada naquele indivíduo. E isso é uma obra do Espírito, não nossa. Em segundo lugar, soma-se a isso a graça que é concedida pelo próprio Espírito Santo, por meio da qual um homem tem um propósito constante e predominante em seu coração de não pecar de modo algum contra Deus. Quer seja em seus pensamentos, quer seja por meio das suas palavras, quer seja por meio das suas obras ou afeições. É um propósito constante. Isso não lhe foge à mente. Mas antes tem um prazer contínuo em agradar a Deus em todas as coisas. Este homem, de modo que ele, se em algum momento pecar, será contra sua resolução. Era essa a graça que dispunha Edwards. De esquadrinhar seu coração diariamente, irmãos, e lutar contra cada um dos seus desejos, palavras, ações, pensamentos e obras que o fizessem pecar contra Deus. Essa deveria também ser a nossa atitude. Diariamente deveríamos esquadrinhar nosso coração a fim de conhecê-lo e dominá-lo através do Espírito Santo e dos meios de graça que o Senhor Jesus nos deu. A oração, a pregação, os sacramentos. Mas não é isso que fazemos. Ou pelo menos não temos feito, não é mesmo?
Esse é um momento que diante de Deus você pode abrir seu coração e confessar. Você conhece os desígnios do seu coração? Você pelo menos procura conhecê-los? Você conhece o apetite da sua carne? Seus anseios e fraquezas ao ponto de saber a hora que deve parar ou fugir? Ou será que você sempre está tentando conseguir ir mais longe nisso? Quer ver um exemplo muito comum em nossos dias? Quando você é tentado sexualmente, por exemplo. O que você faz? Você luta em sua mente para dizer não à imagem gerada e se empenha com vigor em substituí-la em sua mente com outras imagens de outra conotação que aniquilarão a imagem sedutora que foi gerada no seu coração, na sua mente? Ou você alimenta e diz simplesmente: eu não sei como fugir, é a minha carne. Eu faço o que devem fazer pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos 8,13. Romanos 8,13. Romanos 8,13, o apóstolo Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Vejam, meus irmãos, muitos crentes pensam que lutam contra a tentação quando oram por livramento, na esperança de que o desejo simplesmente, como uma fumaça, se desfaça. Mas essa é uma atitude muito passiva, irmãos, e que não resolve a causa do problema. E há quem diga: mas é Deus quem opera em nós o querer e o realizar, e isso segundo a sua boa vontade. Mas o resultado disse, como fala Paulo em Filipenses 2, é: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E ainda, como diz Pedro, ecoando aquilo que foi dito por Moisés, pelo próprio Senhor, em Levítico capítulo 11, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E isso não quer dizer que deveríamos buscar uma santificação perfeita. Não era isso que Edwards buscava. Não deve ser isto que nós buscamos também, pois a graça da santificação, irmãos, só é perfeita após a morte. Porque, como diz o apóstolo Paulo, mais uma vez em Romanos 8, mas agora no versículo 23, ele diz: temos apenas as primícias do Espírito. Ou seja, nós desfrutamos apenas dos primeiros frutos, não da colheita inteira. Mas o que nos impede de dominar o pecado que bate à porta em nosso coração todos os dias, meus irmãos? Vocês já se fizeram essa pergunta? Hoje pela manhã nós lemos o capítulo 9 de Marcos, e os irmãos devem lembrar do versículo 47, onde Jesus diz que se teus olhos te fazem tropeçar, você deve arrancá-los. Pois é melhor entrar no reino de Deus sem eles do que perecer no fogo do inferno com os dois. O arrancar os olhos aqui certamente é uma metáfora, mas expressa uma atitude violenta. Uma atitude violenta, porque não se combate o pecado com palavras bonitas. Se combate o pecado com uma batalha violenta.
O nosso cérebro, a nossa mente deve ser exercitada em busca de pureza, irmãos. E enquanto trilhamos nesse caminho, enquanto saímos em busca disso, o próprio Espírito de Cristo nos fortalece. Sabe o que isso significa? Voltando ao pecado sexual, que quando olhamos impuramente para uma mulher, ou a mulher nos faz olhar para ela impuramente, nós deveríamos gastar não mais do que alguns poucos segundos para remeter pela nossa própria razão acerca da verdade que nos é revelada, um sonoro não, uma rejeição a esse tipo de imagem, e dizer no âmago de nossas almas, em minha mente, não. E clamar ao Senhor: ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-me, livra-me, porque eu sou teu. Mas parece que nesses últimos dias muitos crentes não têm essa intimidade para falar assim com Deus. E este é um bom começo, irmãos. Mas não é a batalha toda. Porque lutar contra o pecado, irmãos, e buscar por pureza em nosso coração, é uma batalha na mente. E nessa batalha, a verdadeira necessidade é lançar fora das nossas mentes a imagem e o impulso pecaminoso que foi gerado por nossos sentidos. Uma boa forma de fazer isso é trazendo à nossa mente uma imagem que se contraponha ao que há de mais deleitoso nos pecados de nosso coração. Uma imagem que exalta a Cristo e cativa a alma, sabe? Que te faça lutar, perseverar nessa batalha, e perseverar no ataque, sem recuar 1 milímetro, sem diminuir o empenho, mas avançando, empurrando, expurgando do coração tudo aquilo que é impuro. E não ache que essa é uma batalha fácil. Não é. É difícil e tem derrubado muitos. Não escarneça, não julgue, não diga que é bobagem. Não é bobagem. Grandes homens de Deus já sucumbiram frente a essa luta. Tomem-na com seriedade, empenhem-se, criem uma outra imagem, mas não qualquer imagem. Criem uma imagem na sua mente tão poderosa que as outras não sobreviverão diante dela. Porque, como disse certa vez John Piper, existem pensamentos e imagens que destroem concupiscências, irmãos. Um destes pensamentos e imagens é a da cruz. Quando você é tentado, você já forçou a sua mente a pensar firmemente no Cristo crucificado? Imagine isso. Você acabou de ver uma moça com uma blusa transparente, que motivou a sua mente a criar uma série de imagens e situações e desejos pecaminosos. Perceba que isso acontece em um pouco espaço de tempo na sua mente. E você busca interromper esses pensamentos, essas imagens. E talvez você diga: eu não quero isso para mim. Eu não posso ficar pensando nessas coisas. E talvez até você diga ao Senhor: ó Deus, me ajude. Mas você precisa exigir mais de sua mente. Você precisa ir além nessa luta, nessa batalha. E isso te leva à contemplação da cruz de Cristo e à mediação do Espírito Santo. Assim, procure lembrar de como deveria estar o corpo do nosso Salvador
naquela cruz, naquele dia. Um corpo que levou 39 chibatadas. Certamente possuía muito pouca carne aparente. Devido à sua posição no madeiro, o bom Salvador se mexe para cima e para baixo, por causa da compressão nos seus pulmões, sob aquela trave vertical da cruz. E enquanto ele faz isso, as suas mãos doem. Seus pés também, pois foram traspassados por pregos. Cada respiração introduz lascas na carne dilacerada pelas chicotadas que recebeu nas costas. O bom Salvador respira naquele madeiro de modo ofegante. E em alguns momentos ele geme sob a dor insuportável. Ele tenta se mover naquele madeiro, buscando uma posição que lhe cause menos dor, mas os cravos o impedem. Seus pulsos estão travados. Os terminais dos nervos. E ele apenas geme com grande agonia. Ele tenta mexer os seus pés para trazer algum alívio aos seus pulsos. Contudo, os ossos e os nervos de seus pés traspassados se comprimem um contra o outro, com uma agonia tal que o faz gemer novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Não há qualquer alívio. A garganta dele está seca por gemer. Ele perde a respiração e pensa que está sufocado. E de repente seu corpo suspira por ar. E todas as suas feridas doem intensamente. A aflição é tamanha, irmãos, em seu corpo, que ele se esquece da coroa de espinhos de 6 centímetros. E em desespero, ele inclina para trás a cabeça, batendo um dos espinhos perpendiculares contra a trave da cruz, fazendo-o penetrar na sua cabeça. Sua voz ecoa num tom agudo de dor, e soluços irrompem de seu corpo, traspassado e doído, moído, na verdade, como profetizou Isaías. E a cada gemido, mais e mais dores sobrevém sobre ele. E ele suportou tudo isso para lhe privar desse castigo. Será que você ainda consegue lembrar daquela moça de blusa transparente ao olhar para isso, ao pensar nisso? Na tentação, irmãos, é no Calvário que nos tornamos fortes. Porque são duas imagens incompatíveis, opostas. E se você usar o vigor do seu cérebro para buscar se fixar com todo o poder de seu pensamento, imagens de Cristo crucificado, com a mesma energia criativa que usa nas fantasias sexuais, você aniquilará essas fantasias, esses desejos malignos e perversos, e estará purificando o seu coração. Mas você não pode desistir. E, portanto, diante disso, a minha pergunta para você é: você tem lutado dessa forma? Ou você apenas tem orado e esperado e tem tentado evitar? Você tem combatido imagem contra imagem. Vejam, irmãos, esse é um conflito mental impiedoso e contínuo. E nessa situação não basta apenas orar e esperar. É preciso encarar este conflito sangrento de frente. Porque é o seu coração que está em jogo.
Um coração que deve ser puro para o Senhor, que deve ser puro para com a sua esposa, para com o seu marido, para com a sua família, para com a sua igreja. Jesus sofreu além do que podemos imaginar, a fim de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. E o que temos feito com isso? Todo clamor e suspiro do Salvador tinha o objetivo de matar a minha e a sua concupiscência. Como diz Pedro, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para nós, mortos aos pecados, vivermos para a sua justiça. Logo, não pode haver divisão na nossa mente. Não pode haver divisão em nossas afeições. Não pode haver divisão na nossa vontade. Mas unidade nessas coisas com Cristo, com este crucificado e o seu Santo Espírito. Sabe, irmãos, a pureza interior em nossos dias tem sido negligenciada. Mas isso não é novidade, né? Eu diria, quando não foi? Os judeus na antiguidade insistiam em sua pureza e justiça legais, e os fariseus depois deles confiavam sobremaneira em sua santidade exterior. E o Espírito Santo já havia predito: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis sobre vós. E sabe por quê? Por causa dos pecados, dos quais este que falamos ainda há pouco é um, mas há muitos outros. A pureza em nossos corações nesses últimos dias tem sido tão desprezado que todos aqueles que a buscam logo são reprovados, escarnecidos e não poucas vezes perseguidos. São tratados com olhares de ódio e infâmia. São perseguidos tão somente por quererem que seus corações sejam completamente dominados por Cristo e seu Santo Espírito. Quem é rotulado como outrora em nossos dias de puritanos ou neopuritanos, legalistas ou fundamentalistas, senão aqueles que mais têm se esforçado para conseguir manter a pureza de coração com honestidade, sinceridade e fervor. Mais uma vez, meus irmãos, a ignorância geral que excede em todos os lugares nos mostra claramente a falta dessa graça. Pois o que pode estar no coração do homem, além de impureza e iniquidade, onde não há nenhum conhecimento da vontade de Deus? Vejam, se invertermos essas prerrogativas, acaso a resposta seria diferente? Não seria, irmãos. Quem em nossos dias é capaz de diminuir 1 centavo do seu lucro para ajudar o mais necessitado? Se não for por meio de um incentivo exterior financeiro que lhes restitua o favor, se é que podemos chamar assim. Mas isso só serve para nos mostrar a realidade de seus corações. Homens que falam muito, que professam muito, mas que não fazem nada. Que pecado, meus irmãos, traz o juízo de Deus sobre nós e faz o evangelho ser removido, dá a uma nação que, por profissão, junte o poder da piedade no coração e na vida. Quem lembra do que aconteceu com aquela figueira de Mateus 21:19? Aquela que Cristo procurou o fruto e não encontrou nada além de suas exuberantes folhas. Você lembra o que aconteceu com ela? Ela foi amaldiçoada.
E isso é o que vai acontecer com aqueles que, professos na fé, não apresentarem ao Senhor naquele dia um coração puro. Abram suas Bíblias em Hebreus 6, por favor. Hebreus 6. Vejam aí os versículos 7 e 8. Diz assim, Hebreus 6, versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Meus irmãos, como escaparemos nós se formos como aquela figueira? Se não for achado pureza em nossos corações, irmãos, você já parou para pensar nessa implicação? Não veremos a Deus. Não veremos a Deus. Não em sua face favorável. Portanto, como diz Isaías, lavem-se, limpem-se, e façam isso no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, e sejam então bem-aventurados nele. Venham até ele, bebam, sim, todos abundantemente, e tenham seus corações transformados. Pois esta é a sua obra, purificar os corações de pecadores, como eu e vocês. Duvida disso? Abram suas Bíblias em Atos 15. Atos 15, versículos 8 e 9. Atos 15, versículos 8 e 9. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O homem por si só, meus irmãos, nada pode fazer. Ele é como um tigre que não pode remover as listas pretas de sua pele, mas ainda assim, todos que sentem em si mesmos essa obra de Deus sendo realizada, têm de usar os meios pelos quais o Espírito Santo purga o seu coração. Dessa forma, então, temos que nos humilhar de coração por todos os pecados e corrupções de nossa vida de outrora, e do porvir também. Chegar a um propósito resoluto de não mais pecar contra o Senhor Deus em nada. Temos que testificar pelo esforço piedoso de obedecer a Ele em tudo, pois o coração puro e o propósito de viver em qualquer pecado não andam juntos. Sinto muito em dizer isso, irmãos, não andam juntos. Mas o propósito constante de não pecar é uma graça notável e uma marca infalível de um coração renovado e santificado pelo poder do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Um coração bem-aventurado, que anseia por encontrar com seu Mestre. Que assim como não deseja pecar e luta com todas as ferramentas que Deus lhe deu para não cometer pecados, ele também anseia em encontrar com seu Mestre. E estes certamente o verão, porque esta é a sua recompensa. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É interessante, né? Porque o verbo que é utilizado aqui no grego, verão, está num futuro contínuo nessa sentença. Não é ver só uma vez. Não é só olhar de longe e dar um tchauzinho. É ver eternamente.
continuamente. O que significa dizer que eles verão a Deus nesta vida e na vida por vir. Mas agora nós vemos pela fé. Nós o vemos nas obras da criação, da providência, da redenção. Mas então, em breve, irmãos, muito em breve, nós o veremos face a face. Porque, como diz Paulo, agora nós o vemos como que por espelho. Mas então o veremos já sem véu. Então conheceremos como também somos conhecidos. Vejam, a visão de Deus na vida por vir é o céu dos céus. E embora venhamos a nos deleitar na incontável Assembleia dos Santos, embora nossa união aos coros angelicais venha a ser uma grande glória, a maior de todas as glórias, como diz o puritano William Perkins, a maior de todas as glórias, de todas as recompensas, será a visão que teremos de Deus. A visão que teremos de Deus. Essa, meus irmãos, é a promessa mais consoladora que podemos ter nessa vida. Jó encontrou refúgio nessa verdade. Quando lá no capítulo 19 ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Aqueles que não têm o coração puro não verão a Deus, porque não sou eu quem o diz, mas é a Escritura que testifica que sem santificação ninguém verá o Senhor. Os limpos de coração é a certeza que eu posso dar a vocês que verão ao Senhor. E isso vale mais do que qualquer tesouro, mais do que qualquer fortuna neste mundo, mais do que qualquer glória humana, porque a nossa maior recompensa é o Senhor nosso Deus. Ele é melhor que todas as suas dádivas. Ele é a nossa verdadeira herança e recompensa. Teremos a Deus, veremos a Deus por toda a eternidade. E quão glorioso isso será. Vamos orar? Senhor Deus, faze-nos puros. Nos ajuda a lutar contra os pecados. Nos ajuda a esquadrinhar os nossos corações, Senhor Deus. E dominá-lo através do Teu Santo Espírito, para não mais pecarmos contra Ti. Antes sermos purificados por meio da Tua palavra, do Teu amor e da Tua graça. Enche-nos de Ti, Senhor, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém.